É isso aí, mais uma vez você está por aqui e eu quero agradecer, porque eu fico feliz cada vez que você chega aqui para assistir um episódio novo. Nós estamos chegando agora com o Youngcast, mais um episódio super especial. E você sabe que toda vez que o Youngcast chega, a gente chega com um convidado novo, com novas histórias, e isso é muito bom. Para você que chegou aqui pela primeira vez, eu sou o André Mendes e eu sou o anfitrião aqui nesse podcast. Eu sou quem conduz diversas conversas aqui para levar para você um bom conhecimento, levar para você sabedoria e um conteúdo que te edifica. Se você não é inscrito no canal, faz o seguinte, clica no botão de inscrever-se, ative as notificações para você não perder nada. E lembrando que, nós temos aqui, produção, temos um número muito interessante, hein? O Youngcast está caminhando aí para os seus 50 mil inscritos no canal, isso é muito bom. A gente fica muito feliz porque a gente sabe que quanto mais pessoas, mais o evangelho é compartilhado, mais pessoas são alcançadas pelas entrevistas que acontecem aqui. A entrevista de hoje, deixa eu já falar aqui para você, a entrevista de hoje, se você não é um cristão de mente aberta, que tem uma mente aberta para receber de Deus, para entender, se você não é essa pessoa, eu vou dizer que vai ficar meio complicado. Agora, se você quer ouvir algo de Deus, se você acredita que Deus neste episódio tem algo para falar com o seu coração, já pode ficar aí se aconchegando no sofá, onde você estiver, porque Deus vai falar conosco nessa entrevista, tá bom? Já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, então já posso seguir. Eu estou recebendo aqui um convidado muito especial, ele que tem aí uma agenda muito corrida, só que hoje eu falei com ele, falei, olha, vamos fazer essa entrevista aí, vamos aproveitar que você está com a agenda aqui em Alphaville, vamos fazer acontecer, porque tem um público ansioso para te ouvir. E de quem eu estou falando, produção? De quem eu estou falando? Dele, ele que é o nosso querido amigo apóstolo João Paulo Ferreira! Seja bem-vindo, meu amigo. É uma alegria Obrigado, te receber André. aqui, cara. É uma honra, cara, estar aqui contigo. A honra é minha. Primeiro que eu sou fã do podcast, né? Eu fico assistindo todos os cortes, todos os episódios. E tá aqui para mim é uma honra poder contribuir com toda essa galera que te segue aí, com todo esse pessoal que tem fome por Bíblia, tem fome pela espiritualidade. Porque eu sei que quem te segue não é só quem está na igreja, quem tem uma opção cristã, mas é quem tem fome pela espiritualidade, quem quer se descobrir na espiritualidade e quem quer descobrir o poder do eterno nessa espiritualidade. Então, é uma honra poder servir. Espero que, de fato, hoje eu possa contribuir como um fã, agora como contribuinte aqui contigo no podcast. É uma honra. Cara, eu fico maravilhado de ouvir isso de você, apóstolo. O apóstolo João, ele é, assim, uma referência. Aqui em Alphaville, ele está fazendo um trabalho maravilhoso que está alcançando diversas pessoas. E hoje ele estava por aqui, eu falei, não, a gente precisa gravar essa entrevista. E para você que não sabe, você está recebendo essa entrevista aí no conforto do seu lar. Provavelmente você acordou ou você aproveitou a pausa no serviço para assistir. Só que nós estamos aqui te gerando conteúdo em plena meia-noite de uma sexta-feira. Acabamos de adentrar no sábado e nós estamos aqui gerando esse conteúdo. Hoje o apóstolo teve um dia muito corrido, de muitas agendas, mas mesmo assim ele esteve aqui comigo, ele esperou com paciência. André, vamos fazer essa entrevista acontecer e por isso eu quero tornar pública aqui a minha gratidão e registrar aqui a minha felicidade por entrevistar o apóstolo João Paulo. Apóstolo, vamos lá, vamos começar. Bora pra cima, tô contigo. Vamos começar falando aqui de aliança. A aliança se tornou algo que está sendo muito falado hoje em dia, né? Na internet, nos outros podcasts que tem por aí. As pessoas falam muito sobre aliança. Só que falando sobre aliança, nós vemos aqui dois cenários. Que o primeiro cenário ele é o cenário familiar e o segundo cenário ele é o cenário de relacionamento. Existe diferença? A aliança, que não é aquela, simbolicamente falando, que você coloca no dedo, mas a aliança, ela é a mesma tanto na área familiar e na área de relacionamento ou nós encontramos diferença? Existe diferença na aplicação da atuação dessa aliança. Sim. Vamos lá. Quando você diz que não é aquela que coloca no dedo, eu vou melhorar a sua colocação e vou dizer, essa sim é o símbolo de uma aliança. Todo homem que tem aliança com Deus, ele tem aliança com a sua família. Todo homem que tem aliança com Deus, ele tem aliança com a sua esposa. Por que nós usamos a aliança no nosso dedo? Se você for ver minha aliança,
você vai ver que aqui tem o nome da minha esposa. Na parte de dentro está gravado o nome da minha esposa. Essa não é a minha aliança. Essa é a aliança que eu fiz com a minha esposa, mas essa é a dela no meu dedo. E ela ficou com a minha no dedo dela, com a medida do dedo dela. O que é que eu quero dizer com isso? Aonde eu estou, se nós estivermos distante fisicamente, uma parte dela está comigo. Por que essa aliança ela é feita de ouro e ela é circular? O começo começa no fim e o fim termina no começo. Por quê? Porque tudo isso é por princípio. Antigamente, André, eles cortavam o dedo, faziam um corte circular quando iam casar e colocavam cinzas. Sim. E a cicatriz ficava uma cicatriz grande e feia, porque por onde eles passavam, as pessoas viam que eles tinham uma aliança matrimonial, uma aliança familiar. Aliança nos relacionamentos, ela não tem diferença. Não é um matrimônio, mas é um relacionamento. Todo homem que entende sobre aliança e se move em uma aliança feita por princípios eternos, ou seja, pelos princípios do Deus de Abraão, que é o nosso Deus, ele não quebra pactos, ele não quebra alianças. O que acontece é que a aliança na família, ela tem uma intensidade e princípios familiares a serem aplicados. A aliança nos relacionamentos, ela tem uma intensidade e princípios relacionais a serem aplicados. Por exemplo, o judeu, ele não confia no homem que trai a esposa. O motivo é muito simples. Se esse homem não tem aliança com Deus suficiente para ser fiel a Deus e não trair sua esposa, ele não será fiel a mim nos relacionamentos comigo, na sociedade comigo, na palavra que ele me der. Se esse homem ele não tem capacidade de desenvolver uma aliança onde ele tem confiabilidade mútua entre ele e sua esposa, ele não terá a minha confiança ou não será de minha confiança na nossa aliança. Ele não será leal. Se ele trai a esposa dele, que tem filhos com ele e dorme com ele, ele vai me trair por qualquer valor, por qualquer dinheiro, por qualquer outra proposta. Então, quando você quer falar sobre aliança em relacionamentos, observe a conduta desse homem na aliança que ele tem com a sua esposa e com seus filhos. Se essa conduta é quebrada, é porque ele vai quebrar com você também. E eu vou mais fundo. Eu aprendi sobre aliança há muitos anos atrás, quando eu era vendedor, eu atendia os pequenos mercadinhos, as pequenas lojas de varejo lá no interior do estado do Ceará, e uma cliente estava com a sobrinha dela para ir para casa e me pediu se eu poderia levar as compras e a sobrinha para casa junto com a irmã dela. Eu não fiz questão, levei, era uma família conhecida nossa, uma família próxima, e no caminho essa irmã falou para mim assim, ela disse, meu querido, o meu marido trabalha viajando como o senhor, por várias cidades do interior do estado. Aí eu perguntei o que ele faz, ela disse, ele é caminhoneiro. Aí eu falei, a irmã não tem ciúme dele como caminhoneiro? A irmã não se preocupa? Porque ela falou com tanto amor pelo marido. Ela riu e falou, o senhor não entendeu. Eu falei, o que eu não entendi? Ela disse, o meu marido tem uma aliança com Deus. Uau. Ele é fiel a Deus, ele jamais me trairia. Se tem uma coisa que eu não me preocupo, é com a fidelidade do meu marido, porque eu sei o quanto ele é fiel a Deus. Então, meu irmão, se o homem não é fiel a Deus em todas as áreas da vida dele, ele não será a sua esposa, ele não será nenhum tipo de relacionamento. Isso é aliança genuína. Ou seja, isso abre um pretexto para a gente dizer, muitas pessoas entram num relacionamento, elas se relacionam com uma outra pessoa focando na possibilidade de ser ou não ser traída. Algumas pessoas têm medo de ser traída, algumas pessoas têm desespero, aquele anseio, aquela esposa ou aquele esposo que é extremamente ciumento porque o medo da traição corrói o seu peito. Quando, na verdade, o que a gente entende é que a preocupação maior de uma pessoa quando ela entrar num relacionamento é se o seu parceiro ou sua parceira tem aliança com Deus. E se ele tem compromisso com a aliança que ele tem. Uau! O medo de ser traído, na verdade, ele vem de um padrão familiar. O medo de ser traído pelo seu parceiro, pelo seu cônjuge, pelo seu sócio, ele vem de um problema que é uma ferida paterna. É uma ferida paterna. Se nós mergulharmos na questão da ferida paterna sobre traição ou não traição,
nós vamos perceber que todo homem que se sente abandonado pelo pai biológico, ele também se sente abandonado por Deus. Logo, ele não tem uma aliança aonde essa aliança, André, ela é firmada em valores e sim em interesses. Ele faz aliança com Deus para não trair Deus e não abandonar Deus, para não ser abandonado por Deus. Eu estou falando da linha de raciocínio humana. Uau! Humana. Então, primeiro ponto para que o homem firme uma aliança genuína com Deus, ele precisa ser resolvido com o pai dele. Se ele não for, ele não saberá fazer uma aliança genuína com o Eterno. E quando, por exemplo, nós temos o caso desse homem que ele não tem mais o seu pai não é mais vivo? Bom, existem 3 níveis de paternidade. Existe a paternidade biológica, existe a paternidade espiritual e existe a paternidade eterna. Uau! O meu pai é o sacerdote da minha família. Quando eu caso ou me torno independente, eu saio da cobertura de papai, ele continua sendo meu pai, mas não como sacerdote, agora ele é meu intercessor. E eu vou para debaixo de uma paternidade sacerdotal, não importa qual religião, ela é real. Ela é real. Essa paternidade existe. Não importa quantos não concordem com isso, não vai mudar o princípio. Eu posso consertar o problema paterno com o meu pai espiritual, já que o meu pai biológico morreu. Se eu vou para a eternidade com problema de paternidade biológica e espiritual, eu não vou como filho pronto para ser recebido pelo pai. Sim. Porque eu não reconheço Deus como o meu pai, que é o pai eterno, o pai da eternidade. Eu não reconheço porque eu não aprendi padrões de pai. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui assistindo agora muitas pessoas que têm problema em ler Bíblia e têm problema em orar. Elas não conseguem ler a Bíblia e elas não conseguem orar. Por quê? Porque não foi criado um padrão de relacionamento de filho para com pai e pai para com filho. De que forma? Ela foi criada em um padrão que os diálogos com o pai eram monólogos. O pai falava e ele tinha que dizer sim, senhor. Quando ele busca um pai espiritual, ele vai, por exemplo, para uma igreja e ele tem um pastor que é instrutor espiritual dele, paternidade espiritual, ele tem medo de se relacionar com esse pastor. Toda vez que ele chega perto do pastor, ele sente medo. Por quê? Porque é um padrão refletido que vem do pai. Então não tem diálogo, é monólogo. Monólogo. E toda vez que ele vai ler a Bíblia, ele não consegue ler a Bíblia porque ele não aprendeu a ler mensagens de amor do seu pai. E ele não consegue orar. Quando ele vai orar, ele fica repetindo a mesma palavra porque ele não aprendeu a dialogar com seu pai. Então, esse padrão tem que ser reestruturado para que ele tenha um relacionamento pleno com Deus, que é o Pai Eterno. Agora, esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala sobre ser filho de Deus, surge justamente aquela questão. Todo homem, independente da sua crença, independente da sua religião, ele é considerado filho de Deus ou não? Não. Porque algumas pessoas veem no versículo bíblico que não, o filho de Deus é somente quem aceita e confessa Cristo. Isso é um fato, isso é um mito, isso é uma realidade ou não é? Fala sobre esse tema. Todos nós somos criados, somos criatura. Para sermos filhos tem um protocolo. Vamos lá, qual o nome do seu pai biológico? Meu pai biológico é Luiz Carlos. Como que você chama ele quando você está com ele? Pai. Beleza. Como que você se dirige a Deus quando você vai orar? Pai. Qual o nome de Deus? Yes. A maioria das pessoas dizem assim, eu sou filho de Deus. A minha pergunta sempre é, qual o nome de Deus? Não, mas é o Eterno, é Deus, é Jeová. Não, eu estou perguntando qual o nome próprio de Deus. Não, eu não sei. Como que você é filho de um pai que você não sabe nem o nome dele? Como que existe uma identidade de filho se você não sabe se comportar como filho ou nem conhece seu pai? Você conhece, as pessoas, André, elas conhecem um Deus que elas ouviram falar. Elas não conhecem um Deus que elas provaram ao se relacionar. Nós falamos agora há pouco sobre aliança. Elas não sabem nem o que é aliança. Se você for pegar a Bíblia, você vai pegar o Antigo Testamento, o último versículo
do Antigo Testamento é: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não volte a ferir a terra. O primeiro versículo do Novo Testamento é: livro da família de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A Bíblia, ela se encerra o Antigo Testamento dizendo que haverá conversão, e ela inicia o Novo Testamento mostrando o conserto, mostrando um filho que honrou a linhagem do pai. Porque Jesus só pôde ser Jesus porque foi adotado por José, não porque era filho de Maria. A adoção legitimou Jesus. Na verdade, as pessoas nem percebem isso. As pessoas não observam que Jesus era filho adotivo e só se tornou legítimo de Judá por causa de José. Sim. Porque Maria, com todo respeito e honra que eu tenho à história dela, ela era da tribo de Levi, ela não era da tribo de Judá. Para ser legitimado raiz de Jessé, tinha que ser da tribo de Judá, e quem era da tribo de Judá era José. É a paternidade quem define a identidade no propósito do homem. Não é a maternidade. A maternidade auxilia e exponencializa. A paternidade define e consolida. Essa é a grande diferença. Agora, ainda falando sobre paternidade, ainda falando sobre Deus, nós vimos ultimamente, né, teve um vídeo que está sendo muito comentado na internet, que é de um pastor que ele, em um podcast que ele esteve participando, ele fala que nós não somos, ele quebra um paradigma, ele diz: Sim. Não somos a imagem e semelhança de Deus. Ele afirma que o homem não é a imagem e semelhança de Deus, e sim de Adão. Existe veracidade nessa informação? Isso é algo que nós podemos dizer que não, realmente está certo, é um fato, nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Ele está correto. Ele está correto? Ele está correto. Veja só. Deus fez o homem à sua imagem segundo a sua semelhança, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fez Deus, e ele fez. Yes. No capítulo 2, ele forma o homem. Quando ele sopra no boneco de barro, ele sopra o espírito do homem e o espírito da mulher. E junto com isso vai o espírito dele que toma o homem ali. Beleza. No capítulo 5, depois que Caim mata Abel no capítulo 4, Sim. Caim não tem seus dias contados por Deus. Deus não lembra de Caim como uma vida relevante na terra. Aí vem Sete, e o texto vai dizer: este é o livro da genealogia de Adão. Sim. Aí diz que Adão coabitou com Eva e nasceu Sete, a imagem e a semelhança de Adão. A partir de Adão caído, o homem natural, ele não é imagem e semelhança de Deus. A partir de um Jesus crucificado e ressurreto, o homem natural passa a ser espiritual e receber a imagem e semelhança de Deus. O homem natural, ele não é mais imagem e semelhança de Deus, ele é imagem e semelhança de Adão. Então é Cristo que traz essa imagem, Identidade. A identidade. E nos liga de volta em Abraão, que por sua vez teve uma aliança feita com Deus para que desse novamente sentido ao plano familiar de Deus na terra. Uau! Ou seja, quando Cristo ele vem, Cristo ele traz, ele conecta o homem a essa identidade. 100%. Ele quebra esse paradigma. Nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Só que esse versículo é um versículo interessante, porque quando a gente fala sobre a criação, é aquilo que você falou. Todos nós somos uma criatura. E esse versículo ele diz: olha, você é uma nova criatura, mas ele não te conecta diretamente a você agora é a imagem e semelhança. Perfeito. Como que se enquadra esse versículo dentro dessa informação de nós tivemos a imagem e semelhança a partir de Cristo, de Jesus? É porque quando nós nos conectamos em Jesus, em Espírito, pelo sim e pelo batismo, e recebemos o Espírito Santo, nós somos restaurados em Espírito em Jesus. O que você precisa entender é que você não é esse corpo. Você é um Espírito, você veio de Deus. Só que quando você fecunda em um ventre e você tem uma formação corporal,
a sua identidade de espírito, ela é resetada, ela não é apagada. Sim. E você gera uma nova identidade, inclusive almática. Quando vem Jesus, ele ativa de volta em você o espírito natural que você é, de onde você veio. Aí você passa a ser, em espírito, a imagem segundo a semelhança de Deus, pelas memórias ativadas através de Jesus. Nós chamamos, tradicionalmente no Brasil, de aceitar a Jesus. Aí Jesus te liga de volta na raiz de Jessé, na raiz de Davi, na raiz de Abraão, na raiz do Eterno. Sem Jesus, o homem é imagem de um Adão caído. Jesus, o último Adão, aquele que veio para reerguer a identidade do homem. Agora, tem um assunto que é assim, muito interessante, que é justamente sobre casamento, cara. Quando a gente fala sobre casamento, aí o nosso público ele fica sempre ansioso. Afinal de contas, nós somos acostumados, né, a ouvir que família, casamento são projetos de Deus. Só que isso a gente é um paradigma ou enigma, um paradigma a ser quebrado, um enigma a ser desvendado. De fato, casamento é um projeto de Deus? Nunca foi. Então, calma aí, olha essa informação agora, produção. Casamento, então, não é um projeto de Deus? Existe alguma base bíblica para isso? Preste muito bem atenção. Eu vou direcionar principalmente para os moldes de casamento que nós temos hoje em dia. E agora eu vou me referir principalmente aos denominados cristãos. Quando eu digo os denominados cristãos, eu não estou aqui excluindo ninguém. Eu estou dando identidade a uma tribo. Deus nunca planejou casamento, Deus planejou família. O projeto de Deus é família. Quem foi que celebrou o casamento, a cerimônia de casamento de Adão? Boa. Quem celebrou, André, a cerimônia de casamento de Adão foi ele mesmo. Deus deu para ele a mulher. E Deus já havia dito, crescei e multiplicai. Só que quando ele acorda daquele sono, que aquilo é uma morte, só que a palavra morte não vai aparecer lá porque não existia ainda, daquela anestesia, Deus foi o primeiro anestesista registrado na Bíblia. Quando ele acorda, se ele fosse um homem do século XXI, ele teria dito, uau. Ele olha para a mulher e diz, uau, vou usar esse termo. E ele diz, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, será chamada mulher, ou varoa, porque do homem foi tirado, do varão foi tirado. Então, disse Adão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali ele está celebrando a cerimônia de casamento dele. O casamento é uma coisa dos homens. A família é uma coisa de Deus. Agora, por que Deus não planejou casamento, principalmente nos moldes do século XXI, em uma tribo denominada crentes? Porque os casamentos de hoje, André, é um escapismo para não fazer sexo em pecado. Os homens casam-se e dão em casamento hoje sem planejar família. Eles não se casam como o judeu se casa, porque quer construir família e gerar uma próxima geração genuína nos princípios divinos. Na verdade, André, posso falar aqui mesmo de verdade? Vai. Os casamentos de hoje nada mais é do que masturbação a dois, isso é uma masturbação caríssima. O que tem levado os jovens, principalmente que se dizem temente a Deus, a casarem, é para legalizarem o ato sexual e não para gerar uma posteridade por uma cultura divina. Ou seja, nesse primeiro texto que você falou, algo que eu achei interessante. De fato, Deus ele entrega para Adão a mulher. Sim. Mas é Adão que forma a esposa. Perfeito. E isso faz muito sentido se a gente trazer isso para os dias atuais, no sentido de um homem no casamento, ele tem essa capacidade de gerar a boa esposa. Parte do homem gerar uma boa esposa? Vamos lá. Tem duas formas de você receber sua esposa. Ou das mulheres buscarem o seu marido. A primeira é deixando Deus escolher. Sim. A segunda é fazendo a escolha. Mas, na sua visão, então você acredita que Deus escolhe uma pessoa para outra? Quando Abrão, na verdade já Abraão,
mandou o seu servo Damasceno Eliezer ir buscar uma esposa para Isaac, lá na terra onde ele nasceu, o servo diz assim: se eu for e ela não quiser vir, eu posso vir buscar Isaac e levar até ela? Abraão diz: não, pode ir, porque certamente o Senhor mandará o seu anjo e fará ela vir ao teu encontro. Existe um anjo denominado por Deus para ir buscar o seu cônjuge. Legal. As pessoas, é porque não conhece Bíblia, lê, mas não percebe. Se você ativa esse poder divino que está em seu favor, porque qualquer leigo vai entender que os anjos receberam ordem de Deus para nos servir em nosso favor. Então, existe um anjo do Eterno que vai buscar a esposa que é sua, o marido que é seu. Vou usar esse termo aqui, marido, também, porque depois de Jesus somos iguais. Iguais direitos. Direitos iguais. Você pode deixar Deus escolher e esse anjo trazer, ou você pode buscar. Se você escolher e você falhar na escolha, você tá ferrado, porque você vai ter que ter um bom treinamento. A pergunta foi, tem como... É o marido que gera uma boa esposa? É o marido que tem uma boa opção de escolha. Que escolha ele vai fazer? O grande problema é que, novamente, os casamentos de hoje, o padrão do casamento de hoje, as pessoas não têm paciência. Sim. De esperar Deus trazer o seu cônjuge. Por quê? Porque elas não se preparam para o cônjuge. Elas se preparam para um casamento e não para constituir uma família. Eu desafio qualquer um que queira ter um casamento abençoado por Deus e escolhido por Deus, que faça um projeto familiar para isso e descreva como que quer a sua família e o seu cônjuge e peça a Deus para mandar o anjo trazer para ver se não traz no mesmo ano. Porque é um princípio bíblico, é um poder bíblico. Mas não se fala sobre isso na igreja hoje. De fato, então, a pessoa ela pode realmente orar com fé, crendo que Deus vai enviar a pessoa certa para ela. Ela tem que orar com fé, crendo que Deus vai enviar, mas essa oração tem que ser a oração certa. E como deve ser feita essa oração? Como ela se torna a oração certa? É só conhecer o princípio bíblico e dar uma ordem ao anjo para ir buscar o seu cônjuge, pedindo autorização a Deus para isso. Aí você vai dizer, isso é um ritual. E qual oração de poder e conquista que não é um ritual? É só porque a palavra ritual ficou pejorativa para as religiões afro? Tem nada a ver, tudo é um ritual. Um culto é um ritual. Uma celebração é um ritual. Então, o hebraico ele é tão poderoso que se você souber usar da forma certa, ele vai manifestar. Nós chamamos isso de unção. A física quântica chama de energia ou de frequência. Se nós soubermos usar a energia e a frequência do hebraico, a manifestação dos princípios virá ao nosso encontro de forma positiva. Se não soubermos, é negativa. Agora, algo que a gente ouve falar, principalmente, né, um influencer que fala muito sobre isso, é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, a gente vê muito nas palestras dele que ele tem a questão do governo. Que ele diz, olha, você tem que aprender a governar, você tem que ser um governante na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, na sua casa, enfim. Isso é um fato? O homem, de fato, o homem nasceu para governar? Bom, o Pablo está certo quando ele menciona e motiva todo mundo a ativar o modo governo. A sua pergunta vai além de uma observação em relação ao Pablo. Sim. Inclusive, eu admiro muito, porque ninguém no Brasil fez até agora o que ele está fazendo. Então, contra frutos não há nenhum tipo de argumento. Porém, todavia, no entanto, o homem não nasceu para governar. O homem, então, não nasceu para governar? Não foi esse propósito? Governar é uma das funções do homem. O homem nasceu. Apocalipse 1 vai dizer que o homem foi feito sacerdote e rei. Como sacerdote e rei, ele tem uma das funções é governar. O Pablo entendeu isso muito bem. As pessoas que escutam nem sempre conseguem compreender o que ele está ensinando. Preste muito bem atenção. O governo que é ensinado para o homem hoje no Brasil, o governo sobre todas as coisas, André, ele é um governo moldado em um padrão egípcio.
Quem era o governador no Egito? José. Um escravo bem-sucedido. Sim. Então, um governador aos moldes egípcio, ele nada mais é do que um escravo bem-sucedido. Que tudo que ele faz tem poder, gera riquezas, mas ele não tem domínio próprio sobre nada. Ele tem poder e autoridade. O governo de José foi um governo de sucesso porque foi um governo por princípios bíblicos. Uhum. O governo do reino de Deus não é no molde egípcio, e sim no molde bíblico. E aí Salomão desenvolveu um governo no molde bíblico. É só estudar a vida de Salomão e dos 12 governadores que ele instituiu e você saberá como que é o governo nos moldes bíblicos. Então, no molde brasileiro hoje, um governador sobre sua vida ou sobre as riquezas nada mais é do que um escravo bem-sucedido. Agora, uma coisa que você falou sobre Salomão, quando a gente fala de Salomão, a gente pensa muito em sabedoria. Salomão, ele foi um homem sábio, foi um homem próspero, e isso é algo que a gente se fala muito, né? Quando a gente fala assim de... Algumas pessoas têm essa dificuldade de conseguir associar um cristão salvo com um cristão rico, né? Uhum. Então, algumas pessoas acham que as duas imagens não se combinam. Então, o cristão, ele não tem que ganhar dinheiro, porque o dinheiro vai mudar o coração, vai mudar a mente dele, ele vai acabar perdendo a sua salvação. Alguns falam até sobre quando Jesus ele fala, né, que olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha, que aquilo está associado a um lugar, né, e não, Sim, não uma ali, passagem. do que o rico entrar no reino do céu. E isso é algo que gera muito embate, né? Porque divide pessoas. Quando nós temos um lado que acredita que, não, olha, o cristão realmente tem que prosperar, o crente tem que ser rico sim, o crente tem que ser empresário, tem que ser dono de empresa, tem que realmente ter dinheiro. Aí é colocado em um grupo separado de um outro que já acredita que não é assim, não junteis tesouros na terra, tem que juntar tesouros no céu. Aí a gente pega esses dois grupos que são separados e a gente traz para entender o primeiro detalhe, para a gente entrar nesse tema de prosperidade. Qual é a finalidade da riqueza na vida de um homem? Primeiro, eu vou ter que responder 2 perguntas que você fez dentro da sua explicação. Primeiro ponto, Jesus disse... É mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus não condenou o rico. Ele não disse que era impossível. Ele disse que era mais fácil. Por quê? Porque aquele jovem rico não confiou em Jesus. O que Jesus pediu para o jovem rico foi outra coisa. Agora, o mesmo Jesus, usando a parábola dos talentos, condena o pobre que não multiplicou talento e disse, pega esse miserável e lança ele nas trevas exteriores. Jesus não condena o rico, mas condena o pobre que não multiplica talento. Está lá na parábola dos talentos. Aquele que não multiplicou, ele é arrancado e lançado fora nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. Yes. Então, quem foi que disse que o rico não é do reino dos céus? Ninguém disse isso. É a interpretação brasileira. Porque tem uma leitura por uma visão marxista, que fala mal de uma coisa que nós chamamos durante muito tempo de teologia da prosperidade, mas defende a teologia da miséria. Quando eu falo mal da teologia da prosperidade, sem saber nem o que é a teologia da prosperidade, eu estou defendendo a teologia da miséria. Quem foi que disse que ser pobre é sinônimo de salvação? Isso não existe na Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, qual a finalidade? Qual a finalidade das riquezas na mão do homem de Deus, o empresário, do cristão, seja como você queira falar? A finalidade é fazer justiça. A única vez que Deus relaciona o homem como bom é quando o texto bíblico diz assim, ó, e ao homem bom, aliás, e o homem bom deixa riqueza para os seus filhos e para os filhos desse, heranças. Como que um homem é bom aos olhos de Deus? Aquele que construiu durante sua vida de forma íntegra, limpa e equilibrada e deixou essa herança para os seus filhos e para os filhos destes. Não só herança material, mas uma herança cultural. Sim. A herança material, para ser mantida sobre as gerações vindouras, tem que ter uma cultura. É só você olhar para Abraão. Até hoje, Isaac é rico e Ismael é rico.
E eles não quebram nunca. Por que judeu e árabe não quebram? É boa. Eles não quebram por causa da cultura familiar que foi implantada por Deus em Abraão e de Abraão nos filhos. Então, ser pobre não é sinônimo de salvação e ser rico não é sinônimo de condenação. E como que você vê assim a questão da prosperidade na igreja de hoje, na igreja atual? Olha, André, não existe prosperidade na igreja alienada que nós temos hoje. Porque a igreja ela é alienada e não próspera. Ela é alienada no que se trata de prosperidade. Prosperidade. Por quê? Porque foi plantado no Brasil, vou falar do Brasil, não vou falar... Foi plantado no Brasil uma cultura de que o crente não pode enriquecer. Sua mãe disse para você, toda vez que você pegava em dinheiro, que você tinha que lavar as mãos, que dinheiro é sujo. Só que você pega no seu celular o dia todo e não lava as mãos. E você vai no banheiro... Com o celular na mão. Com o celular na mão, você faz suas necessidades, lava suas mãos, pega de novo no celular, mas não lava seu celular. E pega no pão de queijo para comer, pega na pipoca para comer, pega no pão para comer, pega no biscoito para comer, mas quem é sujo é só o dinheiro. É interessante esse ponto de vista. E aí você tem que ficar lavando suas mãos e se livrando do dinheiro porque o dinheiro é sujo. Você não acha isso estranho demais não, André? Faz total sentido. Isso é um sistema organizado para manter o povo de Deus quebrado e alienado. A prosperidade bíblica é a que o judeu vive. E pasme, é a que os árabes vivem. Por quê? Porque o dinheiro para eles não é sujo. O dinheiro para eles é um presente de Deus. E administrar o dinheiro é uma dádiva, é um dom. Gerar riqueza para o árabe e para o judeu é uma questão de honra, irmão. Judeu não trabalha de empregado para ninguém. Porque na mente dele todo empregado é um escravo. Eu não estou dizendo que todo empregado é um escravo, eu estou dizendo na mente judaica. Sim. Então, o que você precisa entender é prosperidade para a igreja brasileira, a prosperidade genuína. Eu não estou dizendo que não tem homens ricos dentro da igreja. Tem, sim. Mas a prosperidade para a igreja brasileira está longe de ser a prosperidade que Deus deixou para Abraão. E ela é muito útil, Deus conta com ela e Deus quer abençoar o seu povo para que o seu povo possa manifestar o reino em vida. Cara, a turma aceitou Jesus e acabou a vida deles. Eles estão esperando o dia da morte para ter um encontro com Jesus. Irmão, nós temos que reinar em vida. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é reinar. Ladrão da cruz, ele pede a Jesus o reino. Jesus dá para ele o paraíso. O paraíso. Ele não conquistou reino. O reino de Deus é tomado por esforço. É a minha parte. A parte de Jesus é me botar na porta de entrada, que é a salvação. Eu vou além. Ser só salvo é muito mísero para o que Deus tem para nós. É muito Ser pouco. só salvo é muito pouco para o que Deus tem para nós. Isso é forte. É a porta de entrada, cara. E depois que eu entro nesse recinto, eu faço o quê? Yes. Minha vida acabou? E aí eu vou viver a vida toda sofrendo ataques de pobreza porque o rico não vai entrar no céu? Porque disseram isso. Isso é uma forma de análise bíblica pecaminosa, cara. Como que eu não tenho capacidade de ver a prosperidade divina em mim nos textos bíblicos? Você quer ver uma coisa? 2 Coríntios 9,6 diz assim: e aquele que semeia pouco, colhe pouco. Colherá. E aquele que semeia muito, muito colherá. O texto está falando de quê, André? Ensinando a quê? Responde para mim, ó. De novo. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia muito, muito colherá. O apóstolo Paulo está ensinando o quê? Aquele que tem uma semente que semeia, às vezes, com uma semente pequena ou com dificuldade, vai colher coisas pequenas. O texto não fala de dificuldade. Dificuldade você falou porque sua mente pensou em dificuldade. Yes. Porque sua mente, quando pensou em pouco, ela pensou em dificuldade. Escassez, yes. Pegou? Sim. O texto não está nem ensinando a semear, cara. O texto tá te ensinando a gerar a medida da tua colheita. O judeu, quando olha para um texto desse, ele não vê a semente, ele vê a colheita. Ele sabe assim, para eu colher muito, eu tenho que semear muito.
Para eu colher pouco, eu tenho que semear pouco. Yes. O princípio da semeadura o fim dele não é colher uma semente, é colher frutos, que tem sementes. Só que na nossa cabeça aquele que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. Nós estamos olhando só para a semente. Por que a gente olha só para a semente? Porque nós aprendemos, André, em uma cultura brasileira, que aquilo que nós fazemos para Deus é que é importante, porque é o nosso sacrifício. O importante não é a semente que eu lanço, o importante é o fruto que Deus me dá. A Bíblia diz assim, e o reino de Deus é assim. Como um homem que saiu a semear e indo dormir, não sabendo ele como. Essa semente germinou e brotou. Primeiro a espiga, primeiro a erva, depois a espiga. Depois a espiga. Ninguém consegue explicar por que uma semente brota. Consegue explicar como ela brota. Porque o brotar de uma semente, André, é um milagre. O colher do fruto da semente que você plantou é um milagre. Uau! Você tem uma maçã em suas mãos aí. Segurei uma maçã em suas mãos agora. Além, né? Tem uma maçã na sua mão. Sim. Aonde está a riqueza nessa maçã e onde está a prosperidade? Aonde está a riqueza e onde está a prosperidade? Eu acredito que a prosperidade ela está justamente na semente. É isso aí. E a riqueza? É o fruto. É o fruto. Porque a é uma maçã. Só que uma semente pequena dentro dessa maçã, ela pode gerar muitas outras. Aí você abre uma maçã, ela vai ter de 3 a 8 sementes. Peguei, sim. E aí você vai ter de 3 a 8 pés de maçã e se falhar, falha 1 ou 2. Se falhar. Se falhar. Quantas maçãs tem dentro de uma maçã? Muitas. Isso é prosperidade. Sim. Qual é a riqueza? O fruto que está na sua mão, a maçã. O fruto. Você não come a semente. A riqueza é resultado da prosperidade? A riqueza é o fruto da prosperidade. É o fruto da prosperidade. Você não... André, você não come a semente da maçã. Você come a maçã. Não comer sementes. Todo mundo que come semente não tem fruto, irmão. Peguei. E muita gente, por sinal, come a semente, né? Você concorda comigo que uma maçã não muda a sua vida? Concordo. Mas você concorda comigo que uma plantação de maçãs pode mudar a sua vida? A semente. A semente é o grande diferencial. A semente. Se você tem uma maçã na sua mão e ela não muda a sua vida, faça dela a semente. Para que a colheita mude sua história. Aonde está o grande propósito da prosperidade da igreja brasileira? Eles leem, mas não veem. Porque existe uma alienação e não tem nada a ver com os pastores, cara. Tem a ver com um padrão de 100 anos atrás que foi sendo implantado no sistema educacional. Sim. Para que o homem comece, desde a alfabetização dele, ver só miséria, só pobreza. Sim. E outra coisa, fala para mim, cara. O que é que tem para se orgulhar na pobreza? Eu não estou dizendo nada. No pobre. Eu estou falando na pobreza. Nada. André, Deus não está na pobreza, cara. Deus não está na pobreza. Não. Agora, quando a gente fala sobre... Deus está no pobre. Deus está no pobre, mas não na pobreza. Deus não habita... Deus não fez ninguém para viver miseravelmente. Nem limitado a nada. Esse não é o nosso Deus. Uhum. Ele tem misericórdia, ama e está com o pobre e no pobre. Na pobreza, não. Agora, quando a gente entra nesse assunto, quando a gente começa a falar sobre frutos, sobre semente, como a gente... Quando a gente começa a falar sobre essa questão de plantar e colher, me veio uma pergunta aqui que, assim, a gente fala muito sobre a semente, a gente fala muito sobre a colheita, né, sobre o fruto, mas eu acho que é muito válido a gente falar sobre a terra, porque a terra também tem a sua importância, né? Ali no processo da semeadura e da colheita, a terra tem a sua importância. A gente conseguiria classificar, existe, por exemplo, uma terra que é a mais fértil de um homem? Existe a terra mais fértil de um homem plantar nela? Vamos lá, primeiro ponto. Semeadura e colheita é uma lei, um princípio. Plantar é uma ciência. Você tem que entender isso. Semear para colher é um princípio. Sim. Plantar, o ato de plantar é uma ciência. A terra mais fértil, André, de novo, todo aquele que quer prosperar, ele não pode escolher o que é macho para a prosperidade. Vou te dar um exemplo. Você compra um carro na loja. Carro. Ele desvaloriza, você perde dinheiro.
Eu já tô pegando, tá? Você compra uma fazenda, ela gera e te dá riquezas. Sim. Tudo que é tudo que é fêmea gera riqueza. Tudo que é macho gera energia e força. A terra mais fértil na vida de um homem é a esposa dele. Não existe terra mais fértil do que sua esposa. Todas as vezes que você semeia na sua esposa, você tem colheitas inimagináveis. Todas as vezes que o homem semeia amor, atenção, dinheiro, mulher é cara, irmão. Mulher é artigo de luxo, irmão. Nós estamos ao vivo no Instagram e a mulherada do Instagram que agora deve estar bem animada com ela. Repete essa novidade. Mulher é artigo de luxo, ela é cara, irmão. Sim, yes. Se você não quer gastar dinheiro, não quer investir na sua esposa, não case. E não reclame. Todo homem que reclama que sua esposa gasta demais, ele é avarento. E o avarento está no mesmo texto do adúltero e do feiticeiro. E do afeminado. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque eles não sabem usufruir das riquezas. Sim. A terra mais fértil na vida de um homem é sua esposa. O homem que não semeia na sua esposa, ele não tem colheita. Ele não tem colheita em todas as partes, principalmente de noite. Quando ele chegar na hora que ele quer colher da sua esposa o melhor dessa terra, não tem, irmão. Ela está cansada, com dor de cabeça, ela está enjoada. Mulher feia, irmão, não tem alegria não para agradar homem, não. E não existe mulher feia. Existe mulher casada com homem avarento. Com homem avarento. Meu Deus. Não tem mulher feia nessa terra, irmão. Tem mulher que casou com homem errado, avarento, mão de vaca, seguro, miserável. Mão mirrada. Mão mirrada. Mão de mucura assada. Já é a primeira dica. Não case com homem da mão mirrada. E detalhe, e eu acho que é um detalhe importante até da gente falar aqui, não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. O homem que ele é, como você falou, que é o homem avarento, tem que correr dele, você tem que fugir dele, porque isso é algo que está instalado dentro dele. Não é só dinheiro que ele vai te negar, vai negar outras coisas. Vai negar tudo. Sim, que são extremamente importantes para um casamento. Tudo. Primeiro que ele nem se cuida. Ele nem se cuida. Para poder cuidar da sua esposa. Qual o maior de todos os mandamentos? Boa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ninguém perguntou a Jesus se tinha um segundo. Ele falou. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. Rapaz, como que a mulher vai casar com um cara que ele nem se ama? Ele nunca vai conseguir amar ela, cara. Yes. O cara não se cuida, ele não vai conseguir cuidar dela. Yes. Você olha pro cara, o padrão da família dele é de avarentos. Ele vai ser avarento, não vai dar o melhor da terra para essa mulher. Sim. Não vai ter o melhor dessa terra e vai ter problema no relacionamento. Sim. E esse relacionamento muito possivelmente acabará em adultério. Porque eles vão se distanciar um do outro. O homem que não investe na sua esposa, ele é um homem fadado ao fracasso. Ao fracasso. A terra mais poderosa na vida de um homem é a mulher dele. Até porque é a única herança que ele tem, irmão. Os filhos é a herança do Senhor. A única coisa que nós vamos levar para prestar conta diante de Deus conosco é a nossa esposa, cara. Acabou, nada mais. E você já pensou, você chega com sua esposa lá toda arrebentada, toda moída, toda quebrada, toda destruída, Deus olha para tu. Eu tô fazendo uma analogia. Fico imaginando às vezes, se eu levar minha esposa, se eu levar a Leninha toda arrebentada, cara, Deus vai olhar pra mim e vai dizer, rapaz, foi essa sucata que eu te dei, eu te entreguei, cara? Não. Cara, que legal, cara. Então, a mulher, cara, o segredo da prosperidade, presta atenção. Tem alguma câmera aqui que eu posso olhar? Qual que é? Essa aqui, ó. O segredo da sua prosperidade, irmão, é a sua esposa. Deixe de ser mão de vaca, deixe de ser avarento. Invista na sua mulher e você vai prosperar seu cabeça de ovo. Cara, eu fico muito feliz quando a gente tem esse tipo de conteúdo, esse tipo de raciocínio, porque eu fico pensando, quantas pessoas a gente não ativa? Isso é uma informação que a gente pode aqui, de fato, afirmar que, cara, homens estão sendo ativados com essa entrevista. Isso é algo... É para isso que a gente... mulheres despertadas. E mulheres... E sim...
É para isso que a gente investe tanto em tecnologia, em estrutura. É por isso que a gente investe, porque isso aqui esse momento é aquele momento que a gente para e entende o nosso propósito. Eu falando por mim, esse aqui é o momento que é o porquê e o pra quê. Então me responde uma coisa. Agora eu vou ser entrevistador. Vamos lá, inverteu tudo agora. Vamos embora. Para que serve a nossa prosperidade? Que você acabou de decifrar aqui. Cara, um podcast com equipamento de altíssimo padrão. Sim. Vocês estão de parabéns. São poucos no Brasil com a estrutura que vocês têm. Inclusive, é minha indicação, cara. É Youngcast. É vir para cá. É vir buscar aqui. Para poder levar a mensagem correta. Mas essa prosperidade agora, André, está fazendo justiça na vida de pessoas que estão precisando de nós e de ouvir isso. Uou. É para isso que a prosperidade dos homens de Deus serve, irmão. Para fazer justiça na terra. Isso é a justiça de Deus sendo feita. Sim. É justo que a informação pura e verdadeira chegue no povo. E você, irmão, quero aproveitar aqui e te parabenizar. Você é um evangelista de mão cheia, cara. Você está alcançando milhões de pessoas com o teu trabalho. Escute, meu irmão, a sua prosperidade, ela vai ser incontável. Porque o que você faz aqui é sincero. Aqui não tem nada combinado e nem ensaiado. Aqui é real. A gente até bate um papo lá fora para entender sobre o que nós vamos falar, mas não tem... Tu me fez 30 perguntas até agora, 10 nós pensamos que você ia fazer. Isso aqui é natural, isso é no espírito, mano. Na verdade, não são nem as perguntas aqui, ó. Eu falei, ó, vamos falar de tal assunto, vamos falar de tal assunto. E aqui a nossa conversa tá muito além do que tá aqui. Eu falei pra ti, falei, o Espírito Santo vai nos inspirar, porque é Deus. Qual foi a nossa oração antes de começar? Nos inspira que isso aqui ative pessoas, que pessoas sejam transformadas através dessa entrevista. Que elas escutem o que elas precisam escutar, não o que nós queremos dizer. Sim. Parabéns pelo trabalho, cara. Sim, cara, esse aqui é o momento... Eu costumo dizer que quando eu estou tanto no podcast ou lá no Young Show, que é o nosso talk show, é o momento que eu esqueço de tudo. Sabe quando você perfeitamente. Quando você... Aquele momento de ápice, ó. Por exemplo, agora nós estamos aqui... nós estamos em 50 minutos de entrevista. Exatamente próximo de 1h da manhã, em um sábado. E esse momento eu esqueço o tempo, eu esqueço tudo, porque aí eu entendo o meu propósito. Perfeito. É nesse momento que eu entendo, e isso faz valer a pena, o dia inteiro de gravação, isso faz valer a pena. Eu tenho mais 2 convidados para receber daqui a pouco, para fazer entrevista, e eu vou fazer nessa mesma energia, porque eu tive esse entendimento. Isso é uma frequência poderosa. E o meu desejo, qual é o meu desejo? Muitas pessoas veem o nosso podcast como referência, mas que o desejo do meu coração é que outras pessoas despertem também para isso. Se nós tivermos mais podcasts... Eu estava conversando com uma equipe essa semana e eu estava observando, eu estava no YouTube esses dias e eu estava pesquisando. Os grandes nomes, os grandes pastores, os grandes pregadores, os grandes evangelistas da nossa igreja, eles estão indo no podcast do vizinho, do secular, eles estão indo lá fora. E a gente sente uma escassez de pessoas com essa visão de, olha, a gente precisa ser mais intenso e movimentar mais. A gente precisa ter mais podcasts, a gente precisa ter mais projetos, porque a gente consegue fomentar muito mais e levar o evangelho a diversas pessoas. Eu tenho esse desejo no meu coração, que as pessoas despertem para isso, que as pessoas usem a internet para ativar pessoas, que as pessoas elas tenham essa visão de levar o evangelho até as pessoas. Isso é cumprir o propósito a qual nós somos destinados. Tô certo? Por que os grandes nomes, os grandes pastores que você citou, estão indo no podcast de quem não é da mesma fé e quem não vive pelos mesmos princípios? É simples. Novamente, estávamos falando sobre prosperidade. É porque os homens de Deus não priorizam a excelência e a qualidade. E aí os pastores que entendem sobre excelência e qualidade estão indo em quem faz. E quem é que faz? Aqueles que não são tementes e não andam por princípio. Para que serve a excelência, André? Uau. A excelência ela serve para 2 coisas. Ela inspira pessoas e honra a Deus. Então, no Brasil, eu não estou dizendo que não tem. Eu não conheço
uma estrutura feita com excelência como a de vocês, pronta para servir o reino de Deus como vocês. Por isso que os grandes nomes vão procurar em suas cidades, em suas regiões, o podcast de maior qualidade e não vai encontrar dentro de uma igreja. Eu não estou dizendo todas. Eu conheço igrejas de excelência. Sim. Mas não é natural isso. A excelência não é natural no povo de Deus. Sim. O povo de Deus está acostumado a fazer de qualquer jeito. Entendeu? Então vocês estão de parabéns com a estrutura aqui. Eu entendo sobre excelência, entendo sobre prosperidade. A minha palavra para os homens de Deus no Brasil que te assistem aqui é: busca essa galera aqui do Young Cash, cara. Manda uma mensagem pro André. Vocês não têm noção a atmosfera aqui, o ambiente que é gerado aqui e o poder da unção de Deus que é transmitida nesse lugar. Cara, essa entrevista aqui tá arrepiada aí, produção. O justo é o justo, irmão. É. O justo é o justo. Essa entrevista aqui, ela tá tão boa que hoje é a primeira vez que o meu produtor não dorme ali no corte. Agora, pastor, nós estamos caminhando... Apóstolo, nós estamos caminhando pro final. Perfeito. Mas tem aqui uma pergunta que eu preciso fazer pra você, que é o nosso querido... Você conhece Thiago Lisboa? Sim. Thiago Lisboa. Preciso receber você aqui, viu, Thiagão? Quero receber você aqui pra gente bater um papo. O sacrifício de Isaac. Deus, de fato, não queria saber de Isaac? Ele queria era Abraão no altar? Isso é uma verdade? Deus recebeu Isaac. Deus recebeu Isaac. Só não deixou Abraão matar. Boa. Ele disse assim, ó: Abraão, primeira vez que o anjo do Senhor fala, não toques no menino. Não, yes. Porque agora eu sei que tu temes a mim e não me negaste o teu único filho. Abraão não negou, Deus recebeu. Depois ele fala novamente: Abraão, eu sei que tu não me negaste, tu temes a mim e não me negaste o teu único filho. Abraão não negou, Deus recebeu. Por que Deus não deixou Abraão matar Isaac, André? Sim. É porque Deus não perde para ninguém na oferta. Não. Uau! Se Abraão tivesse matado Isaac, Deus não tinha como ganhar dele matando Jesus. Meu Deus, cara. Então Deus não recebe Isaac. É porque Deus não recebia um sacrifício humano, mas fez o sacrifício humano do filho dele. Sim. Isso é básico, cara. Então Deus nunca vai perder para você numa oferta, irmão. Qual é o grande segredo para prosperar, André? É ouvir a voz de Deus. Sim. Abraão ouviu, subiu a montanha com Isaac. Qual é o grande segredo, o segundo grande segredo para prosperar? Continuar ouvindo. Concorda comigo? Sim. Que se Abraão tivesse emocionado naquela hora, que todos pensam que Isaac era um menino, que não era, já era um homem formado, podia ter dado um couro naquele velho lá se ele quisesse, no pai dele. Mas quando Abraão põe Isaac no altar, amarra ele pés e mãos sobre a lenha para sacrificar o menino, naquele momento, Deus brada dos céus. Sim. E Deus diz: não toca no menino. Se Abraão tivesse emocionado, ele não tinha ouvido o brado de Deus. Tinha matado o menino. Ele não estava emocionado. Ele estava convicto do que estava fazendo. Primeiro segredo para prosperar. Essa é uma chave poderosa. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Segundo, continuar ouvindo. Uou. Abraão não matou o menino porque não estava emocionado e ouviu o que Deus falou. As pessoas se emocionam quando Deus fala. Sim. Deus não é alma, Deus é espírito. Você não tem que estar emocionado quando Deus fala. Você tem que estar cheio do poder. A sua alma se emociona. O seu espírito, ele se enche do poder. E ele tem convicção do que tem que ser feito. Então, naquele altar tinha que ser Isaac de fato. E Isaac é uma referência de Jesus. É Isaac quem sobe aquele monte com o madeiro nas costas. Igual Jesus subiu no monte para ser crucificado. Sim. Agora, uma pergunta aqui para a gente caminhar para o final. É justamente sobre quando a gente tem esses diálogos são extremamente importantes, eles são fundamentais para abrir a mente, para você ter a questão de conversar, de dialogar, porque o diálogo ele constrói.
Mas assim, você que é esse apóstolo, que tem essa visão, você tem uma mente aberta, você encontra dificuldade hoje em pastorear, vamos aqui denominar de ovelhas modernas? Porque hoje o cristão ele tá mais moderno, né? Você encontra dificuldade de pastorear as ovelhas de hoje? O grande problema no modelo pastoreio de hoje é a mente evangélica. Sim. Se nós tivéssemos uma mente voltada para a mente hebraica, a mente de Abraão, nós não teríamos dificuldade nenhuma de pastorear. Sim. Então, os padrões familiares fora dos padrões de Deus que todo mundo vem trazendo para dentro da igreja impede todo mundo de ser liberto e ser livre de verdade. Sim. E viver um reino manifesto da parte de Deus. Então, existem grandes dificuldades de pastorear hoje. Eu não estou reclamando, eu estou identificando. Por quê? Por causa da mentalidade. A mente do brasileiro é romana, não é hebraica. Quando a sua mente ela é mudada para um padrão hebraico, aí se torna fácil de você obedecer a Deus por princípio. Tudo que você ensina de forma além da que foi distribuída de informações para o povo, quem não tem estrutura para ouvir e fome para buscar a confirmação desses ensinamentos, diabifica tudo e repele quem ensina por princípio. O Brasil não foi educado para aprender por princípio, foi educado para aprender por cultura. Então hoje, não só eu, o pastor brasileiro que busca ensinar por princípio bíblico enfrenta essa grande resistência. Mas é possível vencer, é possível romper, é possível transformar as pessoas e é possível trazer uma cultura que vem desde a mente de Abraão para esse povo aí. Cara, é isso aí. Essa entrevista maravilhosa. Meu amigo, já posso. Eu tenho esse costume, eu sempre digo que quando quando eu faço uma entrevista, isso é algo que eu tenho, eu faço questão. Toda entrevista que eu faço, eu sempre digo que eu sento com o convidado e eu levanto com a conexão, eu levanto com um amigo. E eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, nós estamos mais do que conectados. Eu sei que você já foi uma fonte de inspiração aqui nessa entrevista para muitas pessoas. Amém. Mas eu sempre acredito que o tempo é importante para Deus e que Deus ele tem tempo para tudo. Sim. Pensando nisso, eu queria que neste tempo, neste momento, você falasse, fosse boca de Deus para quem está assistindo esse podcast agora. Eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse Deus te usar. O que você precisa entender é que o responsável pelo resultado da vida que você tem hoje é você. Na vida nós não temos vitórias e nem derrotas. O que nós temos na vida são resultados. Só você pode mudar o contexto da sua vida ou melhorar o contexto da sua vida, melhorar os resultados que você carrega. Não pare nunca, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Busque a face do Senhor enquanto se pode achar. E leia as Escrituras para ser liberto de culturas místicas e não aprenda só por ouvir. E entenda uma coisa, o reino de Deus ele é para ser vivido e manifesto em vida aqui e não depois da morte. E fazendo isso, Deus trará sobre sua vida um manifestar de poder, de prosperidade e de resultados positivos como nunca antes você pôde imaginar. Apóstolo, agora nós estamos aqui ao vivo também no Instagram, e aí eu vou te passar aqui uma pergunta vinda direto do Instagram. Só preciso achar aqui, e essa pergunta aqui acho que vai fazer sentido. Para quem está perguntando aqui na live do Instagram quem é o convidado, é o Apóstolo. Já aproveita e fala o seu Instagram, sua rede social. AP João Paulo Ferreira. Apóstolo João Paulo Ferreira, que é o nosso convidado de hoje. E assim, a pergunta é, fala um pouco sobre dízimo. A polêmica, vocês gostam de polemizar, hein? Olha, vocês gostam de uma polêmica, vai. Fala sobre dízimo. É um enigma, né? Não. Dízimo é um princípio de Deus. É um princípio. Que deve ser obedecido. Sim. Você tem que entender que o dízimo foi instituído na graça, não na lei. Uhum. E ele foi permanecido na lei e depois a graça veio de novo. Abraão até Moisés era graça.
Moisés se moveu na graça, mas instituiu a lei. Vem Jesus e restabelece a graça. Se você for ler o texto, você vai ver Melquisedeque, rei de Salém, encontrando com Abraão quando Abraão vinha da matança dos reis, e Abraão entregando para ele dízimo depois que ele o alimenta com pão e vinho. Eles fazem uma ceia, mas ali também representa o alimento espiritual. Sim. Mas se você for ler no Novo Testamento, você vai ver a Bíblia dizendo que o significado de Melquisedeque é rei de justiça e rei de Salém é rei de paz. Aí o texto vai dizer assim: este Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dia, não tinha fim de vida, não tem família, o cara não tem certidão de nascimento nem de óbito, e ele permanece sacerdote para sempre, feito filho do homem, o filho de Deus. Eu só conheço um que não tem história de nascimento, que não tem histórico de família, que não tem histórico nenhum e nem data de que morreu antes dele vir em carne, o Filho de Deus. Quem foi buscar o dízimo de Abraão no Antigo Testamento foi Jesus. Manifesto pessoalmente para firmar uma aliança financeira sobre Abraão. O dízimo serve para proteger toda a sua renda. Eu não concordo com isso. Concorda ou sem corda é um princípio. Não tem o que fazer. Tá certo, meu amigo, eu queria te agradecer, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, obrigado pelo tempo, que foi um tempo muito valioso. Uma honra pra mim, cara. Esse tempo de mesa aqui foi valioso, e você que gostou dessa entrevista, você viu alguma parte que você falou, cara, isso aqui eu gostei muito, pode ficar tranquilo que no nosso Instagram, todos os cortes dessa entrevista aqui estarão disponibilizados para você que você envie para o seu amigo. É importante compartilhar esses cortes, porque é uma forma de você mandar aquela mensagem direta para o seu amigo e evangelizar quem precisa ouvir. Isso é muito importante. Você que não nos segue lá no nosso TikTok, pode ir lá e acompanhar tudo, porque os bastidores dessa entrevista vai estar disponível em nosso TikTok, tá bom? É só você ir lá, se inscrever, e no canal é importante você estar inscrito aqui, ativar as notificações para que você não perca nada. Apóstolo, tamo junto, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe. Precisamos ter uma parte 2 dessa entrevista, né? Ó, é só convidar, eu tô pronto. Aí, ó, eu tô com moral na casa, pô. Vamos ver se o pessoal gostar. Só pra ter a parte 2, o pessoal tem que gostar. Ó, comentem aqui, comentem bastante aqui no vídeo. Comentem aqui, ó, quero a parte 2 dessa entrevista, que a gente vai voltar com o Apóstolo para fazer uma segunda entrevista, tá bom? Bom, no podcast de hoje nós aprendemos sobre a importância da família. Nós aprendemos que o homem que não investe em sua esposa, ele está sendo um homem avarento e está deixando de semear na terra mais fértil que ele tem para plantar. Nós aprendemos também nessa entrevista sobre a importância de entender que Deus a todo momento ele está ao nosso lado. A todo momento nós temos um Pai, e este Pai está disposto a cada dia a nos ouvir, a nos sarar, nos transformar, nos curar e nos salvar. Você que aceitou Cristo como seu Salvador, saiba de uma coisa: você tem um Pai e o seu Pai tem nome. Esse foi o nosso episódio do Youngcast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tamo junto!